Depois disso, Jesus tornou a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: Eu vou pescar. Eles responderam: Nós também vamos contigo. Saíram então e subiram ao barco, mas não pescaram nada naquela noite. Pela manhã, Jesus estava na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Este perguntou-lhes: Filhinhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: Não. Ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e já não conseguiam puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois estava despido, e lançou-se à água. Os outros discípulos vieram com o barco arrastando a rede com os peixes. De fato, não estavam longe da terra, mas somente uns 200 côvados, de mais ou menos 100 metros. Quando saltaram à terra, viram um braseiro preparado com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que agora apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos ler aí até o 11. Agora vamos meditar, fazer uma reflexão sobre essa leitura. A primeira coisa é que Jesus escolhe se manifestar no mar de Tiberíades, ou seja, lá onde ele encontrou os discípulos pela primeira vez. Jesus chama os seus primeiros discípulos, eles estavam no barco consertando redes. E aí Jesus chega, chama-os e eles largam tudo e o seguem. E aí Jesus diz para São Pedro: Farei de ti pescador de homens. Então, Jesus já tinha ressuscitado, os apóstolos voltaram lá para Galileia e Pedro decide pescar. Vamos pescar. Veja que Jesus tinha feito de Pedro pescador de homens. Então, o símbolo aqui para nós de Pedro que vai pescar é Pedro que vai evangelizar. Todas as vezes que um pregador do evangelho, pode ser um ministro ordenado, um padre, um bispo, um diácono, um seminarista, um leigo, um religioso, todas as vezes que um ministro vai evangelizar, ele faz como Pedro: vou pescar. E é muito interessante ver que todos os outros discípulos que seguiam Pedro, tinha Tomé, chamado Dídimo, tinha Natanael, que nem era daquela cidade, ele era de Caná da Galileia, tinha os filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, que também eram pescadores, e tinham outros 2 que não fala aqui, provavelmente também do grupo dos apóstolos. Então os apóstolos seguem Pedro quando Pedro diz: vou pescar. Nós podemos entender espiritualmente essa frase, o Pedro como sendo o Papa. Quando o Papa se esforça para evangelizar, é como se ele dissesse assim: vou pescar. E nós temos que segui-lo. Um Papa é tanto mais eficaz, tanto melhor para a igreja, quanto mais ele é seguido. Muitas vezes acontece na igreja do Papa fazer quase virar do avesso de tanto trabalhar, mas se o povo e o clero não o seguem, aquilo fica sem fruto. Eis o nosso primeiro aprendizado nessa leitura espiritual de hoje. Não importa o Papa, não importa, pode ser o Papa Francisco, agora ele é o nosso Papa. Mas antes dele era o Papa Bento XVI, uma personalidade muito diferente, ele era tímido, o Papa Francisco é mais extrovertido. Ou, antes do Papa Bento XVI, o Papa João Paulo II, que era um ator, tinha formação de ator, era um esportista, até 70 anos de idade andava de esqui. E era um homem muito carismático, falava muito bem. Então, Deus dá
papas à igreja de acordo com o que ele acha que deve ser os papas. E cabe a nós segui-lo. Veja que esses apóstolos, eles seguiram Pedro, mesmo Pedro tendo negado Jesus. Mesmo Pedro tendo negado, ele continua Pedro. Ele continua sendo o princípio de unidade da igreja. Então, mesmo quando um papa faz alguma coisa que a gente não gosta, ou quando ele erra, os papas também erram. Eles são infalíveis quando ensinam, mas eles não são impecáveis. Houveram papas no passado que fizeram coisas horríveis. E pode haver no futuro, isso não abala a nossa fé. Porque nós seguimos Pedro, nós seguimos a fé de Pedro, não o homem que está no cargo de papa. Então renovemos nesse dia de hoje, nesse nosso momento de oração, a nossa fé na igreja e no líder da igreja escolhida por Deus, o Papa. No nosso caso, o Papa Francisco. Rezemos sempre por ele, rezemos sempre as intenções dele. Ele foi pescar e nós temos que ir junto. Ele evangeliza e nós temos que evangelizar juntos. Temos que ouvi-lo. E aí, quando eles todos saíram para pescar, subiram no barco, não pescaram nada naquela noite. Semelhante ao dia em que, pela primeira vez, Jesus se encontrou com Pedro. Eles tiveram uma pesca que não tinham pegado nada. Tanto que o Evangelho diz que, quando Jesus fala com Pedro, vamos pescar. São Pedro fala, mas Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Quase como quem diz assim, olha, eu sou pescador, o senhor é carpinteiro. O que carpinteiro entende de pesca? Eu que sou pescador, sei a hora melhor para pegar peixe. Não peguei? Mas aí Pedro, mesmo objetando, ele diz assim, em atenção à tua palavra, eu jogarei as redes. E aí ele vai e acontece a pesca milagrosa. A mesma coisa acontece. O Evangelho nos mostra como Pedro passou a noite inteira com os outros discípulos, se cansaram ali de tanto se esforçar para conseguir pegar alguma coisa e não pegaram nada. E Jesus queria que eles passassem por isso. Seria tão fácil se quando a gente tem qualquer dificuldade, Jesus fizesse assim e já enchesse as nossas redes. A gente nunca ia ter nenhuma noite trabalhando em vão, como aconteceu com os apóstolos. Mas Deus permite que às vezes a gente faça uma coisa e quebre a cara. Deus permite que às vezes a gente trabalhe e que não dê nada. E mais, às vezes a gente ainda é incompreendido pelo bem que a gente tentou fazer. A gente fez tudo com a melhor boa vontade e a gente ainda é incompreendido. Não é isso que aconteceu com Jesus? Tem alguém com melhor boa vontade do que Jesus? E no entanto disseram uma série de coisas sobre ele. Disseram que ele queria ser igual a César, igual ao imperador. Disseram que ele fazia as coisas pelo poder de Beelzebul. Disseram uma série de coisas contra Jesus e ele trabalhando de todo o coração só para fazer o bem, e ele foi incompreendido. Às vezes Jesus quer que a gente passe por essa mesma experiência. Ele nos dá essa graça da gente pegar o nosso fracasso e unir ao dele. Quando num sucesso a gente pode até conseguir evangelizar o outro, converter o outro. O fracasso é para converter a gente. Nos fracassos da vida, Deus nos ensina a humildade, que a gente não é o Todo-Poderoso, que a gente não decide quando vai ter peixe para a gente pegar, como aconteceu com os apóstolos. Eram pescadores profissionais, passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. Deus permitiu isso. E aí, em seguida, pela manhã, portanto, depois que os apóstolos já estavam cansados, já estavam querendo ir embora para casa dormir, Jesus estava na praia. Jesus já estava ressuscitado. Ele, se quisesse, ele podia aparecer lá no barco. Ele não apareceu para os discípulos de Emaús? Ele não apareceu lá no cenáculo fechado? Ele poderia aparecer lá no barco, mas ele apareceu na praia. E aí ele diz, veja a maneira carinhosa com que Jesus se refere aos apóstolos. Lembremos que apóstolos que o abandonaram na hora que ele mais precisou. Na hora da cruz, todo mundo deu no pé, só ficou o discípulo amado. E aí ele diz assim, filhinhos,
Veja com que carinho Deus fala conosco. E aí a gente pode parar para pensar. Quantas vezes a gente, olhando para a gente, ao invés de ver um filhinho de Deus, alguém que Deus ama, alguém que tem valor porque Deus ama, a gente nos olha como um inimigo olharia, só vendo os defeitos. Quantas vezes o principal inimigo de uma pessoa é ela mesma, que só olha para si e acha defeito. E só se coloca para baixo, só tem pensamentos negativos. E em vez das coisas melhorarem, essa negatividade só vai pondo ela cada vez mais para baixo, cada vez pior. Peçamos a Jesus que nos ensine a nos ver, a nos conhecer com os olhos dele, que nos olha e diz: filhinhos. Mesmo sabendo que às vezes, na hora que ele queria que a gente estivesse lá, a gente fugiu. Mesmo Pedro, que tinha traído, negou Jesus 3 vezes. Ele chegou a jurar que não conhecia Jesus. Mas olha como Jesus se dirige a ele: filhinho. E aí Jesus pergunta: tendes alguma coisa de comer? E é muito interessante a gente pensar que Jesus já tinha comido. Quando eles chegam lá na praia, Jesus já estava lá com o pão e o peixe lá na fogueira. Jesus já tinha comido. Ele não estava pedindo para ele: tendes alguma coisa para comer? A preocupação de Jesus era com eles, que estavam a noite inteira ali trabalhando e provavelmente estavam com fome. Que a gente aprenda essa caridade de Jesus, que pensa primeiro na necessidade do outro. Quantas vezes, quase que o nosso lema de vida é aquela frase famosa, né? Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Às vezes até dentro de casa. Se a gente chega lá para um exemplo bobo, mas para ilustrar o que eu estou dizendo. A gente chega para servir a janta ou o almoço, tem 3 pedaços de carne. Eu já vou direto no maior. Meu primeiro. Eu penso em mim primeiro. Jesus, ele se preocupa porque os seus filhinhos, os seus amados apóstolos, os seus discípulos, que um dia ainda dariam a vida por ele, foram grandes santos, não tinham o que comer. E responderam: não temos. Ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e já não conseguiam puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então, aqui nós vemos que as coisas que nós fazemos para a igreja é símbolo do barco. A barca de Pedro é a igreja. Nós estamos dentro da igreja, dentro dessa barca. E nós queremos trazer pessoas para dentro da igreja, converter as pessoas. As conversões só acontecem quando nós aceitamos a graça, nós evangelizamos, nós fazemos a nossa parte, nós jogamos a rede. Os discípulos não ficaram lá com os braços cruzados e os peixes pularam dentro do barco. Não. Nós fazemos a nossa parte. Mas a nossa confiança não é no nosso esforço, é na graça de Deus. Quando Jesus diz: jogai a rede, e a gente obedece, aí ela se enche de peixes. É a graça de Deus, não o nosso esforço apenas, sozinho. Aquela frase que Jesus diz no Evangelho, a gente devia guardar bem no coração. Sem mim, nada podeis fazer. E nada significa literalmente nada. Nada, nada, nada. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois estava despido, estava nu, e lançou-se à água. Então, quando São João ele não coloca quem é o discípulo amado, a maior parte dos comentaristas diz que era ele mesmo. Ele não põe. Ele põe o discípulo amado. Por quê? Porque ele quer que no lugar do discípulo amado você apague aí com uma borracha e coloque o seu nome. Se nós somos discípulos amados de Cristo, se nós seguimos o Evangelho, se nós seguimos Jesus e aquilo que ele disse, se nós temos essa amizade com Jesus na oração, a gente reconhece Jesus e aponta para os outros. Ele que reconheceu é o Senhor e apontou para Pedro. Olha, é o Senhor. Nós reconhecemos ele. E quando a gente reconhece Jesus? Às vezes no meio da maior felicidade. Chegou um filho para a família.
Que bênção, bendito seja Deus, é o Senhor que nos deu. Às vezes, no meio da maior tragédia, quando a gente perde um ente querido, sem esperar talvez um acidente, uma doença muito terrível, repentina, e a gente pensa, é o Senhor. Não que quis o mal, não que quis a doença, mas que está ao meu lado. Ele permite essas coisas porque a gente tem que entender que a vida que importa é a vida eterna. Essa vida é uma preparação para a vida eterna. Como diz aquele filme Gladiador, né? O que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. A gente tem que ter essa consciência, senão a gente se perde achando que é só aqui. E aqui tem fragilidade, tem doença, tem acidente, tem coronavírus, tem tudo. Mas a gente tem que saber reconhecer em todas as situações é o Senhor e apontar para os outros e ser sinal de Deus para os outros. Então diz aqui uma coisa muito curiosa. Uma boa noite aí, Adriana Martins. Estamos aí lendo João 21. Uma coisa muito curiosa que diz que Pedro estava no barco, mas ele não estava com a túnica. Ou ele estava nu, pelado, ou ele estava só com aquela, não é bem cueca o nome, não saberia dizer, mas aquilo que os judeus usavam, fazendo as funções do que hoje são as roupas íntimas. A questão é que ele estava nu. Então ele veste a túnica e pula na água para ir ao encontro de Jesus. Isso é uma referência claríssima do evangelista ao batismo. Pedro é aquele que precisou vestir as vestes batismais e passar pela água para encontrar o Senhor. É uma referência claríssima. Nós fizemos isso, todos nós que somos batizados. Lá no tempo em que o evangelho foi escrito, o batismo não era feito como nós fazemos hoje, que a gente pega uma vasilha, né, e joga água 3 vezes. O batismo era feito com mergulho. O que Pedro fez? Mergulhou para se encontrar com o Senhor. E a pessoa que ia ser batizada, ela levava uma veste branca, simbolizando a pureza, a graça do batismo. E ela andava com roupas brancas durante 8 dias depois de ser batizada. Então, claramente, Pedro é o símbolo de todos nós, que pelo batismo nos encontramos com Cristo. Será que a gente tem reconhecido Jesus nos sacramentos? Não apenas no sacramento da Eucaristia, que é onde ele está pessoalmente, corpo, sangue, alma e divindade. Mas nos outros sacramentos, na confissão, faça um exame de consciência. Tem muito tempo que você não se confessa, que você não vai lá receber o perdão de Jesus. Faça um ato de fé. Senhor, eu creio que quando na confissão eu recebo a absolvição, é o Senhor que está me perdoando. Eu creio. Eu creio que no batismo, quando eu recebi o meu batismo, quando eu levo um filho, uma filha, um afilhado para ser batizado, é o Senhor que o chama ao encontro, como aconteceu com Pedro, que foi ao seu encontro pelo batismo. E então diz assim: os outros discípulos vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. De fato não estavam longe da terra, mas somente uns 200 côvados, que dá mais ou menos 100 metros. Quando saltaram à terra, viram um braseiro preparado com peixe em cima e pão. Interessante que peixe e pão, lá na igreja antiga, lá nas catacumbas, né? Catacumbas eram cemitérios, enterravam os mártires lá nos cemitérios, então os cristãos iam lá para venerar o mártir que foi morto, vamos supor, São Sebastião. São Sebastião morreu e enterraram lá, então os cristãos iam lá à noite, escondidos, para venerar São Sebastião, que deu a vida por Cristo, como nós veneramos os santos hoje, desde a igreja da antiga, mais antiga de todos. Então, lá nesses lugares, nessas catacumbas, tem uma série de desenhos. Como a igreja era perseguida, eles não podiam dizer diretamente, para representar a Eucaristia, eles representavam ou com pão, que é alguma coisa mais direta, né? Ou com peixe. Então, quando diz aqui que sobre o braseiro estavam pães e peixes, nós poderíamos entender, interpretar como sendo a Eucaristia. Jesus que espera os seus discípulos com a Eucaristia. Ele espera cada um de nós na Santa Missa com a Eucaristia. E aí
grande tristeza quando a gente falta da missa sem motivo. É como se a gente recusasse esse alimento de Jesus. E aí diz assim o texto: quando saltaram à terra, viram um braseiro preparado com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que agora apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e puxou as redes para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Muitas opiniões se deram sobre esses 153 grandes peixes. A primeira coisa é que, de fato, eram 153. Contaram lá e viram que era 153. Mas como quase tudo no Evangelho, a gente pode dizer até tudo no Evangelho, tem também um significado espiritual, simbólico, há muitas interpretações sobre esse número. Uma delas é que, aí é de São Jerônimo, padroeiro da Bíblia, o tradutor da Bíblia, que nós comemoramos dia 30, amanhã, é que seriam todos os peixes conhecidos. Haviam 153 tipos de peixes conhecidos. Então, com isso, Jesus quer dizer que na rede da igreja cabe todo mundo. São todos os peixes, o mundo inteiro. Outros interpretam esses peixes como sendo as nações. Quantas nações não se converteram ao Evangelho? Até o nosso Brasil. A gente precisa se converter melhor, Precisa ser mais intenso na nossa conversão. Mas a gente pode dizer que nós brasileiros amamos a Jesus Cristo. Nós também somos um desses peixes na rede de Pedro. E agora, para que nós possamos, uma boa noite aí, Malu Fernandes, para que nós possamos nos preparar para a oração, eu gostaria de cantar para vocês uma música sobre São Pedro. Cristina, uma boa noite. Essa música é do Padre Luiz Henrique, que é pároco lá na Igreja São Bento. Ele foi meu professor e ele ensinou essa música pra gente. Lavando minhas redes... Não, acho que fica alto, desculpa. Lavando minhas redes, eu me encontrava naquele dia ao amanhecer. A pesca de uma noite havia sido em vão. O que poderia eu esperar? Tristeza em meus olhos, cansaço em minhas mãos. De mim te aproximaste, subiste em meu barco, olhaste em meus olhos, tua voz eu escutei. Avança mais profundo, lançai as vossas redes. O que poderia eu esperar? Tamanha quantidade de peixes nunca vi, e aos teus pés eu me atirei, Senhor, e te supliquei, afasta-te de mim. Em tua presença eu não posso ficar, pois sou pecador, Senhor. Disseste-me então, não tenhas medo, pescador de homens, doravante serás. Ouvindo tais palavras,
terceiro passo da nossa leitura orante, depois da leitura, meditação que nós já fizemos, é a oração. Nós transformamos tudo aquilo que nós entendemos, que nós compreendemos, em oração. Então você pode aí, enquanto eu vou fazendo a minha oração aqui, fazendo a sua oração pessoal, porque muitas coisas que Deus quis falar através dessa leitura, Ele quis falar para você. Às vezes eu mesmo não... A palavra não foi para mim. Então faça também sua oração. Eleve seu pensamento a Deus. Eu vou colocar aqui diante de mim, porque ajuda a gente rezar. Uma boa noite aí quem está entrando. Ana, Deus abençoe. Porque ajuda a gente a rezar, a gente tem uma imagem de Jesus diante de nós. Em primeiro lugar, Senhor Jesus, estamos aqui perto de Ti, diante de Ti, ouvindo a Tua palavra, ouvindo aquilo que o Senhor tem para dizer para cada um de nós. Na leitura se diz que o Senhor quis se manifestar aos seus discípulos. Nesse momento, o Senhor quer se manifestar aos seus discípulos, cada um de nós que está ouvindo. Eu gostaria de pedir ao Senhor que me conceda estar sempre, por toda a minha vida, de coração, no barco da igreja. Que eu possa viver e morrer como um filho fiel da igreja. Eu carrego o seu nome como cristão e carrego também o nome de católico para me diferenciar daqueles outros que, apesar de te amarem, rejeitam o seu corpo que é a igreja. Te peço, meu Deus, pelo Papa Francisco, que é o nosso Papa, que é aquele que o Senhor escolheu, que ele possa ser um bom Papa, possa guiar a igreja e que todos nós, que somos cristãos católicos, estamos na barca de Pedro, a barca dele, que ele é responsável, possamos ser fiéis. Assim como Pedro disse, vou pescar, ou seja, vou evangelizar, e os outros todos foram com ele, assim também todas as iniciativas do Papa tenham a adesão e a fidelidade de nós católicos. Eu peço, Senhor, pela nossa fidelidade ao vosso vigário na terra. Senhor, quantas são as vezes na nossa vida em que nós pescamos a noite inteira, mas a sua providência quis que nós aprendêssemos a humildade dos nossos fracassos. Que a gente jamais se desespere, que a gente jamais desanime com os fracassos. Que, pelo contrário, em cada ocasião da nossa vida, especialmente nos reveses, ensinai-nos a ver é o Senhor, ensinai-nos a encontrarmos contigo nessas ocasiões. E se assim como Pedro a gente não te reconhece nessas ocasiões, enviai um anjo, tantos anjos, o nosso anjo da guarda, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, mas também os anjos de carne e osso, os vossos mensageiros nessa terra, na vossa igreja, os nossos irmãos de fé, para que eles nos apresentem a Ti, para que eles nos mostrem é o Senhor. Jesus, gostaria de pedir uma grande fé, uma grande piedade para com os seus sacramentos. Assim como Pedro foi ao seu encontro nas águas, que nós entendemos como sendo o batismo, fazei, Senhor, que a gente possa encontrar-te na Eucaristia, na celebração da missa, que a gente participe com devoção, com atenção, coisa que é tão difícil, às vezes a gente está tão distraído. Nós te pedimos, Senhor, que nos conceda essa graça. Nos empreste a piedade de Nossa Senhora para que possamos ir até os seus sacramentos. Converta o nosso coração para que a gente te encontre na confissão, no batismo, no matrimônio, para que o matrimônio não seja apenas um evento social, mas seja verdadeiramente o testemunho seu, a bênção do Senhor em cada família, em cada casal. E por último, Senhor, o Senhor que disse que tantos peixes, 153,
foram pescados sem que a rede se arrebentasse. Concedei muitas conversões à sua igreja. Que ela converta povos e nações que hoje perderam a fé ou que não descobriram ainda a fé no nosso tempo. Converter a cada um de nós, para que a gente possa fazer a nossa parte lançando as redes e confiando na sua graça, para que o Senhor conceda a pesca na medida que o Senhor quiser. Tudo isso vos pedimos, Senhor, por intercessão dos vossos apóstolos, por intercessão da vossa mãe, que é também nossa mãe. Que a gente possa fazer tudo por ti, para a tua maior glória, e nada sem a nossa mãe, Maria Santíssima. Amém. Terminando esse momento de oração, fazendo um propósito prático, a parte da contemplação, a maneira que a gente muda a maneira de viver, de ver a Deus. Então veja aí um defeito que você tem que corrigir, aquele seu pecado de estimação, esse mesmo que Deus está pedindo para você se empenhar, se esforçar de todo o coração para mudar. Ou então, uma virtude que você não tem. Uma virtude bem comum da gente não ter, às vezes, paciência, humildade. Quantas vezes a gente passa o dia inteiro falando de si mesmo? Então, vamos fazer esse jejum de falar de si mesmo? De se dar como um bom exemplo? Vamos calar as nossas virtudes, as nossas qualidades? Deixa Deus ver, só Deus. Faça um propósito diante de Deus e que esse vai ser o nosso presente para Jesus, fruto dessa oração que nós tivemos com a palavra. Amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão dos santos anjos de Deus, nosso anjo da guarda, São Miguel, São Gabriel, São Rafael e de Nossa Senhora Rainha dos Anjos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma alegria a todos vocês que puderam rezar conosco. Também fica a minha gratidão e a minha alegria a todos aqueles que ou assistirão pelo YouTube ou pelo Facebook ou então no próprio Instagram que fica salvo aí. Amanhã, ao meio-dia, temos catequese, a última catequese do mês da Bíblia. Falaremos sobre São Jerônimo, que é dia de São Jerônimo, dia 30. E mais o quê? 18 horas o terço e 19 horas a Santa Missa. Então fiquem com Deus, uma ótima e santa noite. Vamos aproveitar esse calor do Canadá antes que o frio volte, né? Então fiquem com Deus, uma alegria sempre muito grande estar junto com vocês. Fiquem em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.